A gente vai dar sequência na nossa série de mensagem, removendo as máscaras, e hoje a gente vai falar sobre o engano das riquezas. Amém? E para a gente começar, vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, no capítulo 7, aliás, no capítulo 13 e no verso 7. Eu creio que vai aparecer ali. Pode, talvez, diferir um pouquinho de versão, eu vou ler a minha que eu tenho aqui. Na minha versão diz assim, olha, uns se dizem ricos sem terem nada, e outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Mas ricos de quê? E pobres de quê? Amém? É isso que a gente vai tentar descobrir nessa noite. A mensagem de hoje, irmãos, ela quer nos levar a uma reflexão profunda sobre o engano das riquezas e sobre o poder que as riquezas muitas vezes têm na nossa vida, né? Para a gente refletir sobre o que é riqueza, sobre o que é pobreza e o que a palavra de Deus nos orienta sobre isso. Mas, primeiro de tudo, eu quero falar com vocês sobre o que é riqueza. E eu vou ler uma coisa interessante aqui. Olha, riqueza fala assim, olha, riqueza, ela é grande abundância ou quantidade de dinheiro e bens materiais. Essa aí todo mundo já estava sabendo, né? Segundo a economia, riqueza é o conjunto de bens, recursos econômicos, né, de capacidade de produção, geração de renda que possa atender às necessidades humanas. Isso é riqueza. E o que é pobreza? Pobreza seria tudo aquilo cujo nível de renda ou consumo, né, de uma família por pessoa ou domicílio fica abaixo do mínimo essencial para suprir as necessidades básicas. Então, assim, você não tem nem para suas necessidades básicas, as coisas mais simples. Então, isso é pobreza. O conceito de pobreza, irmãos, e riqueza, ele pode ser diferente em determinados locais. Quantos de nós já falamos que somos tão pobres? Eu sou tão pobre. E a gente fala assim, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, eu queria ser rico, mas eu sou tão pobre. E dá a impressão assim, que a gente é tão pobre que a gente talvez não tenha um mínimo para viver. Mas é verdade? Não é verdade. Né? Porque a gente o Senhor tem suprido as nossas necessidades básicas. E só que, às vezes, irmãos, a gente tem comparado, se a gente for parar para pensar, se a gente for comparar a riqueza, por exemplo, a riqueza no Brasil é uma coisa para um brasileiro, para uma pessoa da América do Sul, da América Central. A riqueza para alguém na Europa é diferente. O que faz a pessoa ser rico? Um pobre na Noruega, gente, é rico no Brasil. Uma pessoa que na Noruega, o padrão de vida deles, talvez se considere pobre, lá no Brasil, para a gente, ele é rico. Né? Porque, muitas vezes, a população de muita baixa renda e pobre demais não tem o mínimo. E lá eles se consideram pobres porque eles não têm o tanto que o rico tem. Então, às vezes, a gente tem o conceito de riqueza e o conceito de pobreza baseado em coisas que talvez não é a realidade da gente. E hoje em dia tem uma coisa que está piscando muito os olhos da gente para o que é riqueza, que é o que a gente vê às vezes nas redes sociais. Né? As pessoas naqueles passeios maravilhosos, aquelas fotos lindas. Gente, eu fiquei descobrindo que a pessoa paga um dia para ficar no Copacabana Palace no Brasil tirando foto, fazendo de conta que é rico, para dizer que está lá no Copacabana Palace para postar foto, para engajar e para mostrar uma realidade que não é verdadeira. E a gente que está do lado de cá, a gente olha, mas eu queria tanto ser rica igual aquela menina lá do Instagram, você viu? Num calor desse, eu aqui dentro de casa, e ela lá na piscina do Copacabana Palace. Para quem não conhece, gente, Copacabana Palace é um hotel muito chique. Todas as celebridades famosas do mundo, quando vai no Brasil, vai lá. Vai para esse hotel.
Então, a gente olha para... A gente, às vezes, tem olhado e eu acho que a gente talvez tem criado em nós o que seria riqueza para nós, não baseado, talvez, em nós mesmos, ou naquilo que a gente considera rico, ou naquilo que a gente considera importante, mas, muitas vezes, baseado na vida de outra pessoa. Muitas vezes baseado na realidade de outra pessoa, que, quando você vai ver, nem é tão realidade dessa forma. Eu ouvi um pastor pregando que ele foi fazer missões lá no Agreste Pernambucano. E ele disse que chegou lá, a casa do homem era muito simples, mas era uma casa muito boa para o Agreste Pernambucano. E ele perguntou para ele: meu irmão, como é que você está? Como é que estão as coisas? Está tudo bem? Tá tudo bem, está tudo ótimo. A única coisa assim que a gente acha meio ruim aqui é porque falta um pouco de água, os animais ficam com sede. E ele foi e ainda ofereceu a pouca água que eles tinham para beber para o grupo missionário, que foi lá no Agreste Pernambucano levar a palavra de Deus. Mas, para aquela realidade, a casa daquele senhor, muito bem feitinha, do jeito lá deles, tinha os móveis tudo arrumadinho, para aquele senhor aquilo era riqueza. Mas, às vezes, riqueza para a gente é baseado em outra coisa. E pobreza para a gente, muitas vezes, a gente se considera pobre ou acha que a gente está muito pobre, talvez porque a gente não tem a vida como a vida de outra pessoa. Ou talvez porque a gente não tem as coisas que outras pessoas têm. E aí eu ouvi uma coisa... gente, eu pensei muito nisso, isso falou muito comigo. Eu ouvi uma frase de um escritor chamado Mark Twain, que ele falou assim: a civilização é a multiplicação sem fim de necessidades desnecessárias. A civilização é a multiplicação sem fim de necessidades desnecessárias. Gente, isso é um contrassenso. Isso não tem lógica. Necessidades desnecessárias não dá certo. E eu vou falar uma coisa de mim mesma, que aconteceu comigo. Eu, quando morava no Brasil, eu não usava perfume, porque eu não gostava. Eu não gostava do cheiro de perfume nenhum do Brasil. Nem Boticário, nem Natura, nem nenhum que eu vi. Então, eu nunca usava. Quando eu vim para a Irlanda, com 29 anos, foi quando eu passei a usar perfume. Que aí eu acho que o Renato me deu um primeiro perfume aqui, eu gostei, e aí depois fui adquirindo outros perfumes. Já comprei perfume até por indicação da minha amiga Cris. E o que eu quero dizer com isso é que, antigamente, perfume, para mim, não era uma necessidade. Só que agora, eu tenho 6 perfumes lá em casa e não é o suficiente. Eu tenho mais uns 6 que eu gostaria de ter. Bom, 6 perfumes dá para me passar variadamente, né? Um cheirinho aqui, outro ali, sempre. Mas não. Aquilo que antes para mim não era necessidade, agora eu sinto que é necessidade. E para quem não tinha nenhum e agora tem 6, mas eu não estou satisfeita com 6. Tem outros 6, no mínimo, que eu gostaria de ter. Então, a vida ela é isso. Ela é uma multiplicação sem fim de necessidades, muitas vezes desnecessárias. É igual a gente fala, como é que você... Hoje em dia não dá para acompanhar a atualização do iPhone, não dá. Você só fica com o iPhone novo, no máximo uns 8 meses, já está saindo outro, o seu já está defasado. Mas a gente precisa daquele outro. Quando eu comprei esse iPhone que eu tenho, a menina falou: não, eu estou vendendo ele, mas ele está ótimo. É só porque saiu o 11 e eu preciso comprar ele. E esse era o X, que é o 10, né? E ela só trocou porque saiu o 11 e ela queria ter ele, ela já não queria mais ficar. E eu estou com esse telefone aí há quanto tempo e está funcionando perfeitamente, atende todas as minhas necessidades. E eu creio que quando saiu o 12, ela deve ter feito e vendeu o 11 dela para alguém e fez o update para o 12. Então, a vida é isso. A vida ela é uma multiplicação sem fim de necessidades desnecessárias. E quando a gente olha para a vida da gente, a gente vê isso. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre riqueza?
que a Bíblia fala para nós? Olha, a riqueza em si, irmãos, ela não é mal. A riqueza, ela não é uma coisa má. Se você tem riqueza, se você tem bens, você pode socorrer a obra, você pode socorrer um irmão necessitado, você pode ajudar filantropia, várias coisas. E eu quero ler aqui, em Lucas, no capítulo 8, do verso 1 até o 3, a gente vai ver sobre umas mulheres na época de Jesus que tinham condições, ajudou a obra e nem por isso foi requerido que elas abandonassem a riqueza delas e largassem tudo. Olha, Lucas 8, a partir do verso 1, diz assim, olha, aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com eles. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana, e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, a riqueza em si própria, ela não é má. Porque através dessa condição financeira que você tem, você pode ajudar alguém. Olha, vocês ajudam a dar tudo que tem para a igreja e vamos viver de pobreza, porque esse que é o verdadeiro evangelho. Isso não foi requerido delas. E a mesma coisa, a gente, quando olha para a Primeira Reis, a gente vê a história de Salomão. O que ele pediu para o Senhor? Ele não pediu riqueza. Ele pediu o quê? Sabedoria. E ele falou para os... Vamos ler lá em 1 Reis, no capítulo 3, a partir do verso 12 e o 13. Ele teve lá aquele sonho, o Senhor falou para ele o que ele queria. Eu creio que todo mundo conhece essa história. E ele falou que queria sabedoria. E Deus ficou feliz com ele, com o pedido dele, com o despreendimento do coração dele, porque ele só queria sabedoria para poder liderar aquele povo, porque ele sabia que não era fácil, já tinha visto o pai dele, o que tinha passado, então ele queria sabedoria. Mas aí, riqueza não é uma coisa má, você sabe por quê? Porque Deus falou para ele, olha, eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti não houve, e depois de ti não se levantará. E também até o que não pediste te dei. Assim como riquezas e glória, do modo que não haverá um igual entre os reis por todos os seus dias. O próprio Senhor deu a ele riqueza, que era algo que ele não pediu. Porque ele poderia ter pedido, eu quero a morte dos meus inimigos, eu quero longevidade, muitos anos de vida, eu quero riquezas, eu quero isso, eu quero... Nossa, se pedisse para a gente, só Deus sabe o que o coração estava planejando, que ia falar que ia querer. Mas ele pediu sabedoria, e Deus foi e falou para ele, vou fazer do jeito que você falou, mas além disso eu vou te dar riqueza. E ele foi um homem muito, muito rico. E lá no Salmo 35, no versículo 27, fala assim, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que a riqueza, ela não é uma coisa má. Em si, ela não é uma coisa má. Mas, voltando aqui para o livro de Reis e voltando para Salomão, a gente leu isso no capítulo 3. E se a gente correr um pouquinho, a gente vai chegar lá no capítulo 11 e vai falar que Salomão, porque ele tinha muitas posses, ele tinha muito dinheiro. Vocês sabem o que ele fez com o dinheiro que ele tinha? Ele construiu o quê? O templo do Senhor. Foi tudo muito bonito, tudo de ouro, tudo com as melhores madeiras, os melhores panos. Ele fez o templo do Senhor. Mas sabe o que ele fez no versículo 11? Ele tinha condições, ele tinha dinheiro. E aí,
ele edificou um templo a Quemos. Ele era um deus, uma abominação dos moabitas. E a esse deus Quemos, eles sacrificavam crianças. Ele tinha o dinheiro, ele tinha condições. E isso não impediu ele de fazer o que ele achasse que ele deveria bem fazer, influenciado lá pelas mulheres que ele arrumou. Ah, eu tenho a condição, eu vou fazer. Mas antes ele tinha feito o templo do Senhor. Ele tinha construído o primeiro templo do Senhor. Mas ele também, com o dinheiro, com a riqueza que Deus deu para ele construiu um templo para um deus pagão, que as pessoas sacrificavam crianças, faziam sacrifícios humanos àquele deus. E nada disso, ele sabia quem era esse deus, esse Quemos, nada disso foi um empecilho para ele. Não, espera aí. Para mim chega até aqui, não vou fazer isso não. Pois ele fez e ele edificou lá. Quando nós paramos para pensar, muitas vezes, as nossas decisões e tudo na nossa vida, ela é baseada no dinheiro, na condição econômica, naquilo que a gente vai ter, e vários aspectos das nossas vidas. E a gente vai ver, irmãos, como a riqueza, muitas vezes, ela é um engano. Às vezes, quantas vezes, quando a gente vai mudar, a gente pensa primeiro no quê? Na parte financeira, do que vai ser naquela cidade. Né? Como que eu vou financeiramente me dar bem naquele lugar. E talvez a última coisa que a gente pensa é congregar, se tem igreja, ou se esforçar para ir numa igreja que na minha cidade não tem, por isso que eu não estou indo. Mas também nem se esforça para ir numa cidade um pouquinho mais longe, onde tem uma igreja para a gente congregar. Mas a primeira coisa está resolvida. A gente mudou para o lugar onde a gente vai ganhar dinheiro. Né? A primeira e mais importante está resolvida. A gente mudou para um lugar onde a gente vai se estabelecer financeiramente. E Deus vai ficando de lado. E no trabalho também. No trabalho também não é diferente. Por aquele dinheiro, por aquela promoção, por aquele rendimento, às vezes, a gente é capaz de fazer coisas que um cristão não deveria fazer. A gente é capaz de aceitar coisas que um cristão não deveria aceitar. Ah, mas o que tem? E a gente vai e aceita. Porque aquele trabalho, ele vai dar um rendimento financeiro muito bom para nós e muito bom para a nossa família. A família também. A família, muitas vezes, é colocada em segundo plano pelo financeiro, pelo dinheiro que eu preciso ganhar, pela riqueza que eu tenho. E o convívio familiar, a comunhão entre a família, ela é deixada de lado, porque eu preciso ter 3 empregos, eu preciso ter 4 empregos. E se eu ficar parado no final de semana, eu preciso trabalhar domingo pelo menos até meio-dia. Gente, se eu trabalhei a semana inteira, trabalhei sábado, trabalhei domingo até meio-dia, que tipo de pessoa que eu vou ser domingo de tarde? Gente, eu vou estar morta. Eu não vou ter ânimo para brincar com meus filhos, eu não vou ter ânimo para levar eles num parque, eu não vou ter ânimo para fazer nada. Mas a nossa vida financeira está segura, porque a gente está fazendo de tudo em busca da riqueza. E outra coisa, até mesmo o nosso tempo com Deus. Até mesmo o nosso tempo com Deus. Até mesmo a nossa responsabilidade com os nossos deveres eclesiásticos aqui na casa de Deus. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ter o nosso sustento, aluguel não se paga sozinho, mas a gente precisa saber colocar cada coisa no seu lugar. E também a gente precisa olhar qual é o lugar que a gente está colocando Deus, porque a gente sabe o lugar de cada coisinha, mas Deus está junto com cada coisinha dessa? Nem sempre. Nem sempre. Então, eu vou mudar, eu preciso trabalhar muitas vezes, minha família que entenda, a minha mulher fica em casa e cuida das crianças, ou eu também vou trabalhar, eu mais meu marido, e as crianças que ficam com a babá, e eu chego em casa às 6 horas, dou um beijo nelas, põe na cama e pronto.
tive minha 1 hora do dia de mãe. Né? Tive minhas 2 horas do dia de mãe, em prol de buscar riquezas. E a gente vai se enganando que está tudo bem. A gente vai se enganando que as coisas estão bem e que as coisas estão no lugar. E um sofá novo, e um carro novo, e um celular novo, ele dá uma falsa impressão para a gente que as coisas estão muito bem. Quando as coisas não estão. E, às vezes, as coisas estão só por debaixo do tapete. E, por grande que seja esse tapete, vai ter um dia que ele não vai caber tudo lá de baixo. E a gente vai se enganando, porque, financeiramente, nós estamos bem, mas a família está destruída, a nossa comunhão com Deus não existe, a gente não congrega, a gente não já passou todos os limites no trabalho para ter dinheiro, para alcançar a posição, para ter coisas, para ter um cargo, a gente já ultrapassou tudo que a gente jamais pensava. E, finalmente, chegou ao posto principal da sua empresa, ou ao posto que não seja principal, mas o que você almejava. E, aparentemente, parece que está tudo bem. Mas a riqueza em si, como a gente leu, ela não é uma coisa ruim. O problema é que nós, o nosso coração, pecador, a gente pega uma coisa boa e transforma numa coisa ruim. A gente pega uma coisa... Gente, é muito bom. Não é tão bom você ter um dinheirinho extra, fazer uma viagem, ficar no hotel. Gente, café da manhã de hotel não existe, é o melhor do mundo. E você ficar no hotel e tomar café da manhã e sair com a sua família e levar seus filhos num passeio que você nunca foi. Só que, às vezes, o dinheiro, ele toma um lugar errado. E a gente pega essa coisa que é boa e que, como Salomão fez, Deus deu riqueza para ele. E ele pegou uma coisa que era boa e transformou numa coisa que era péssima. Não foi nem ruim. Ele transformou aquilo numa coisa péssima. E, às vezes, o que acontece? Deus, ele vai ficando num lugarzinho bem periférico da nossa vida. Lógico que eu não deixei de amar a Deus. Nossa, quem que vai deixar de amar a Deus? Né? Não deixei de amar a Deus. Só que também não preciso tanto dele na minha vida. Porque quando o negócio arrocha, a gente vai orar e vai para a igreja e vai buscar. Mas quando está tudo bem, e principalmente financeiramente, a gente entra numa ilusão de que as coisas estão muito bem. E as coisas não estão bem. Porque se o nosso relacionamento familiar não está bem, se a gente não tem comunhão com os nossos filhos, se a gente não tem tempo com a nossa família, se a gente não tem tempo para a nossa igreja, se a gente não tem tempo para o Senhor, não tem riqueza que faz com que isso seja tudo bem para nós. Lá no Salmo 62, no versículo 10, a palavra do Senhor fala assim para a gente: olha, se as vossas riquezas prosperarem, no começo fala assim, olha, não confie na extorsão e nem ponha esperança nos bens roubados. E se as suas riquezas aumentarem, não ponha nelas o coração. Bom, começou tudo errado, né? Porque você adquiriu uma riqueza através de extorsão e de bens roubados. Mas não ponha nas riquezas o seu coração. Você sabe por quê? Porque, às vezes, a gente vai pegar coisas, sobretudo bens materiais, riqueza, dinheiro, e ele vai acabar se tornando um ídolo no nosso coração. Ele vai acabar tomando o lugar de Deus. O meu tempo maior é para o dinheiro. A minha busca, a minha procura maior é de vida financeira, é de dinheiro, é de mais, é de ter, é de possuir, é de realizar, é de alcançar, é de conquistar. A minha busca maior não é de Deus, não é de comunhão com o Senhor. Isso é 1h30, 2 lá na igreja no sábado e nunca mais eu me apareço. Porque, às vezes, a gente não tem tempo para participar nem das coisas da semana.
porque a gente está tão envolvido com outras coisas. E eu entendo que, às vezes, a gente tem trabalho que não dá para a gente participar de coisas da semana durante a igreja, mas a nossa comunhão diária, o nosso devocional com Deus, a gente deixa ele de lado, porque a gente, às vezes, já trabalhou tanto, em busca disso, que a gente chega em casa, a gente já não dá conta mais. A gente já não consegue mais ler a Bíblia. A gente já não consegue mais tirar um tempo, ouvir um hino, simplesmente deitar na cama e meditar no Senhor, nas coisas que Deus fez naquele dia, ou no livramento que Ele te deu, ou numa bênção que Ele te deu, ou em algo que Ele fez na sua vida. No Salmo 49, no versículo 16 e 17, fala assim: portanto, não desanimem quando o perverso enriquecer e a sua casa se tornar ainda mais luxuosa. Pois quando morrer, nada levará consigo. A sua riqueza não o acompanhará ao túmulo. A gente está falando aqui de riqueza versus eternidade. É lícito a procura de riqueza. É lícito você querer ter uma vida melhor e dar um futuro melhor para a sua família. Nós, brasileiros que estamos aqui, viemos aqui atrás de quê? Não foi de um futuro melhor, de dar uma vida melhor para a nossa família? Por isso que nós estamos na Irlanda. Mas isso não pode ser, de maneira nenhuma, o ponto central da nossa vida. Porque o dinheiro, ele promete muita coisa. E uma das coisas é felicidade e significado. A gente busca a felicidade no dinheiro porque a gente não sabe o que a gente tem em Cristo. É por isso que a gente busca a felicidade no dinheiro. O filho pródigo, lá de Lucas 15, ele achou que a felicidade dele estava no quê? Na herança, né, Carlinha? Estava na herança. Em poder sair, gastar com os amigos, festar, e chama todo mundo que eu pague, vamos aqui, vamos ali. E ele achou que ele ia ser realizado. Gente, olha, eu acho que ele não tinha uma comunhão muito boa com o outro irmão, que era o mais velho, nem com o pai, nem com ninguém naquela família. Não tinha comunhão nem com os criados, não tinha amizade com ninguém. Ele não se sentia bem, ele não se sentia feliz, ele não se sentia realizado ali onde ele estava. E ele achava que o que ia dar significado para a vida dele e o que ia fazer ele feliz era pegar aquele montante, aquele dinheiro da herança que ele tinha direito, e aquilo que ia... Ele não tinha direito, não é verdade? Ele não estava errado. Ele tinha direito, mas ele colocou motivações erradas. Aquilo entrou de uma forma errada no coração dele. E ele achou que era aquilo que ia trazer para ele felicidade, significado de vida. Se talvez ele achava que lá, no meio da família dele, ele talvez não significasse nada, ou não tivesse tanta felicidade, mas lá no mundo, fazendo o que ele bem quisesse da vida e cheio de dinheiro, ele ia encontrar essa felicidade. E foi isso que aconteceu, para quem conhece a história? Gente, ele voltou arrependido, porque ele viu que quando o dinheiro acabou, não tinha nada. Não tinha amigo, não tinha ajuda, não tinha nada. E quando ele se viu comendo lá das coisas dos porcos comerem, ele viu, na casa do meu pai, nem os jornaleiros não comem desse jeito. E ele viu aonde realmente tinha significado de vida e felicidade, e ele voltou correndo. E ele voltou correndo para o pai dele. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para essas alegrias imperfeitas que tem no mundo, elas não são capazes de satisfazer a necessidade do nosso coração. Não são. Quando a gente olha para essa vida perfeita das pessoas nas redes sociais, essa vida de sonhos que a gente queria ter, aquela família linda que você queria ter, de repente você descobre, largaram. O cara fez isso, a mulher fez aquilo. Mas não era a vida perfeita que eu olhava e pensava, nossa, eu queria que o meu casamento fosse assim, eu queria que a minha vida fosse assim, eu queria ter essa casa, eu queria isso ou aquilo. E a gente olha para aquilo e pensa, nossa, aquilo parece que é tão bom. E você vai ver que não era nada daquilo. Aquilo era só uma ilusão.
Porque essas coisas, elas não enchem o nosso coração. Eclesiastes 5:10 fala assim, olha, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas, ele jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Quem ama o dinheiro, gente, sempre tem mais dinheiro para ganhar. Imagina a luta que é do... Esqueci o nome do cara agora, do dono da Tesla, com o Jeff Bezos lá do Amazon, para ver quem é o mais rico do mundo. Elon Musk. Para ver quem é o mais rico do mundo. Não tem, gente. Um passa e daí a pouco você vê, um tomou o primeiro lugar, o outro foi para o segundo. O outro tomou o segundo, o outro tomou o primeiro, o outro voltou para o segundo. Não tem fim para ganhar dinheiro. Né? Eles nunca vão estar satisfeitos. Nunca tem fim para isso. E o que acontece muitas vezes é que quando a pessoa perde esse dinheiro, o que acontece? A pessoa se desespera. Porque o dinheiro e a riqueza tomou uma proporção tão grande em um lugar tão importante no coração da pessoa que ela acha que não tem mais saída. Quando teve aquela quebra muito grande das bolsas nos Estados Unidos em 2008, se não me engano, foi o dono do Lehman Brothers Bank que suicidou. A pessoa, ela viu que aquilo não tinha mais saída. Porque o dinheiro era tudo. E ele perdeu, então não tem mais nada. Não sobrou esperança. Não sobrou nada. Meu pai, ele tinha um amigo que ele tinha um mercado na cidade. E quem mora no interior, gente, quem tem um mercadinho é rico. Né? É o dono do mercadinho. Ele é das pessoas mais ricas da cidade. E a gente morava nessa cidade, bem no interior do Mato Grosso. E aconteceu ele investia também em garimpo e coisas. Eu sei que, assim, ele quebrou. Faliu, perdeu tudo que tinha. E um dia a esposa e o filho saíram para fazer alguma coisa lá na cidade, em Pochorel. Quando chegou em casa, ele estava pendurado por uma árvore. E deixou uma carta explicando por que ele fez aquilo. Porque ele perdeu o mercado, porque ele perdeu tudo que tinha investido no garimpo, porque ele não tinha mais dinheiro, não tinha esperança. Não tinha nada para ele que significasse alguma coisa. Porque a única esperança dele, de vida, de sucesso familiar, de realização, era simplesmente aquele dinheiro. E quando ele quebrou e perdeu tudo, ele achou que não havia mais esperança para ele. E ele se matou. Mas o dinheiro, ele tem essa premissa de dar felicidade para alguém, né? de dar significado para a vida de alguém. Outra coisa que eu ouvi uma vez e também achei muito interessante, é triste, mas é para pensar. O filho do dono da Fiat, ele suicidou. Aí você pensa, a Fiat tem a Alfa Romeo e outras... É um conglomerado de coisas. Eles são muito ricos na Itália. Também. Gente, eles têm a vida que a gente queria ter, não tem? Eles devem fazer os passeios que a gente nunca nem imaginou. E eles têm tudo para ser feliz, porque eles têm muito dinheiro. E por que ele não teve felicidade? E eu fui ler a história dele essa semana, porque eu só conhecia isso, que ele suicidou. Ele procurou, ele fez faculdade, ele fez uma especialização em filosofia asiática, ele buscou conhecimento no budismo, com os franciscanos, na Índia. Por fim, ele se converteu ao islamismo. E ele procurava, de todas as maneiras, um significado que o dinheiro não deu para ele. Porque ele tinha todo o dinheiro. E, com esse dinheiro, ele poderia ter namoradas, e casas, e carros, e coisas, e tudo. E cadê essa felicidade que esse dinheiro prometeu para ele? Ele não encontrou. E ele acabou tirando a sua vida, porque ele achou que não tinha outra saída e que não tinha outra esperança. Outra coisa que o dinheiro ele dá muito para a gente, a sensação, é de segurança. Né? A promessa de uma vida segura no amanhã. Sabe por quê? Porque nós confiamos no dinheiro e não em Cristo.
né? Mateus 6,33, a palavra de Deus fala para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E eu estava meditando sobre isso, sobre essa segurança que o dinheiro dá, e eu lembrei de uma história na Bíblia, que é a história de Mefibosete, lá em 2 Samuel 9. Quem era Mefibosete? Ele era filho de Jonatas, que era filho do rei Saul. Então, assim, gente, ele era da linhagem real, ele era da família do rei, e eles tinham dinheiro, e eles tinham condições, e moravam no palácio. Eles não estavam seguros? Teoricamente, a vida daquele rapaz não estava segura para o resto da vida. A gente, quando vê assim, um artista famoso tem filho, pensa, e esse aí nunca vai preocupar em assinar a carteira. Está garantido para o resto da vida. Só que o que aconteceu? Houve uma reviravolta tão grande naquela família e ele perdeu tudo. Aquela segurança de ser o neto do rei, de ser da família real, aquela família de Saul, aquela não era mais o rei, foi destituída, aconteceu várias coisas. E aquela segurança que um dia aquela família teve, ou que aquele rapaz teve, no dinheiro que eles tinham, nas posses que eles tinham, na pessoa que eles eram, na sociedade de Israel naquele tempo, aquela segurança ela foi por água abaixo. E ele precisou contar com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, que agiu na vida do rei Davi e trouxe ele de volta, lá de Lodebar, para comer na mesa do rei, junto com ele. Mas, aparentemente, parecia que estava tudo muito, muito bem. Porque estava tudo seguro. Enquanto o rei estava vivo, enquanto o pai dele estava vivo, enquanto ele estava lá na corte, todo mundo tinha tudo. Mas na nossa vida também acontece isso. E às vezes acontece um revés tão grande e a gente acaba perdendo tudo. Mas a gente sabe que a gente tem com quem contar. A gente sabe que tem uma esperança. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 17 e no 18, Moisés está fazendo uma série de 3 discursos ao povo. Ele vai... ele já ia passar aquele povo para Josué, Deus já tinha falado para ele que ia levar ele. E ele está fazendo uma série de discursos ao povo que já ia tomar posse da terra depois e alertando eles sobre coisas importantes. E uma dessas coisas ele falou assim para ele. Eu coloquei só um pedaço aqui, mas eu quero ler aqui. Ele falou assim, olha, a partir do... Não tem aí, perdão, mas eu vou ler um pedacinho aqui. A partir do versículo 11, ele fala assim, olha, guarda-te, que não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, e os juízos, os estatutos que hoje te ordeno. Ok. Para quê? Para não suceder que depois de ter comido e vos fartado, e edificado as vossas casas, e morado nelas, depois de multiplicar os seus gados e os seus rebanhos, porque antigamente, riqueza naquela época era muito gado, um rebanho muito grande. Aquilo era riqueza. Para depois que isso acontecer, você multiplicar os seus gados, o seu rebanho, e aumentar a sua prata, o seu ouro, e ser abundante tudo o que tens, se eleva o seu coração e se esqueça do Senhor. Aí lá no versículo 17, que é o que está ali, que a gente colocou, ele vai falar assim, olha, não digas... Pois no teu coração a minha força, o meu poder e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembre do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá a força para adquirir as riquezas e para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Não é porque a gente é forte, não é porque a gente arrumou um serviço, não é porque a gente levantou todo dia, mas é porque a graça de Deus está conosco, é porque o Senhor nos deu vida mais um dia. É porque o Senhor, Ele nos deu força. Não foi a nossa força, ou não foi a nossa competência só em si que nos deu aquilo. E Ele estava alertando o povo, porque aquela terra que eles iam passar a partir daquele momento era uma terra muito boa. E eles iam conquistar coisas, eles iam adquirir coisas. E Deus já tinha falado que eles seriam muito abençoados naquele lugar. Mas para que eles não pensassem no coração deles, porque nós lutamos lá com os amorreus e derrotamos, foi na força do nosso braço.
Ah, foi porque nós fomos lá naquela cidade, derrubamos lá Jericó, matou todo mundo, morreu todo mundo, conquistamos tudo, pegamos despojo, repartimos lá a prata com todo mundo e ficamos ricos. Não foi por isso. Foi porque o Senhor deu força. E Ele chama a atenção do povo para pensar sobre isso. A chamada de introdução desse capítulo, ela diz assim, exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. A gente vê lá no Sermão do Monte, né, que Jesus fala que aonde está o seu tesouro, também está o teu coração. Então, essa mensagem de hoje é para a gente pensar, a gente é rico de quê? E é pobre de quê? Será que a gente é pobre mesmo? A gente é pobre ou a gente só está querendo mais coisas do que o necessário? A gente é pobre porque a gente não troca o sofá há muitos anos? Ou a gente é pobre mesmo porque hoje não teve nem o que comer dentro de casa e não tem nem previsão de ter amanhã? A gente é muito pobre mesmo porque a gente não tem um carro ou porque a gente tem um carro que a gente não quer? Porque a gente viu aqui no decorrer dessa mensagem história de pessoas que tiveram coisas e acharam que seriam bem-sucedidas e felizes na sua vida e não foram. Porque elas foram enganadas. Elas foram enganadas pela riqueza. A riqueza, ela fechou o coração daquelas pessoas. E às vezes a gente faz isso, a gente coloca a riqueza como um ídolo no nosso coração. E é preciso a gente ter muito cuidado com isso. E lá em Hebreus, a gente já está terminando, Hebreus 13, no capítulo 5, fala assim, olha, conservem-se livres do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei. Amém? Glória a Deus. No final de tudo isso, essa mensagem, ela aponta para Cristo. Essa mensagem não é sobre o que nós temos ou o que nós queremos ter. É sobre Cristo, sobre quem Ele é. Sobre o que Ele pode dar nas nossas vidas. E sobre que talvez, às vezes, a gente vai ter necessidades, mas a gente tem a certeza e a convicção de que não é o fim porque não tem dinheiro. Não é o fim porque a gente não tem aquilo que a gente queria. A gente não precisa tomar uma decisão drástica contra a nossa própria vida e achar que tudo acabou e achar que não tem solução porque a gente perdeu um dinheiro, porque a gente foi mal em um negócio, porque um negócio de família de tantos anos quebrou, porque alguém passou a gente para trás numa negociata. Isso não é o fim. A gente tem um Deus que é Ele mesmo que diz que Ele não nos deixa, Ele não nos desampara, Ele não nos abandona. E Ele vai suprir de todas as maneiras e de todas as formas, de uma forma que a gente nem imagina, todas as coisas nas nossas vidas. Aquilo que nós precisamos, que Ele sabe que nós precisamos. Porque às vezes aquilo que nós achamos que nós precisamos, não é aquilo que nós realmente precisamos. É simplesmente um anseio do nosso coração, um desejo egoísta de ter, de querer, de possuir. Eu preciso, eu necessito, eu quero que as pessoas vejam que eu vim para a Irlanda e eu me dei bem, eu tenho coisas, e eu preciso disso, eu preciso daquilo. E às vezes a gente não precisa. Mas a coisa que a gente mais precisa é de Deus. E é por isso que nós estamos reunidos aqui nessa noite, amém? Vamos nos colocar de pé. Nós estamos reunidos aqui nessa noite para colocar o nosso coração na palavra de Deus, para pedir, Senhor, não nos deixe, ó Pai, sermos enganados, ó Deus, pelo mundo e pelas coisas que o mundo oferece. Não nos deixe ser enganados, ó Deus, pelas riquezas do mundo, por falsas promessas, ó Deus, de felicidade e segurança. Porque nós sabemos, ó Pai, mesmo quando tudo ruir, Senhor, e não tiver mais nenhuma saída, nós colocamos nossa fé em Ti, nossa esperança em Ti, nós somos socorridos.
Aí no seu lugar onde você está nessa noite, fale com o Senhor. Às vezes, o pecado, ele engana tanto a gente, ele fecha tanto os nossos olhos e os nossos corações, que impede a gente de ver corretamente aonde o nosso coração está firmado. Senhor, se o nosso coração está firmado em nós, nas nossas posses, nas nossas riquezas, na nossa busca desenfreada pelo dinheiro. Senhor, se o nosso coração está firmado, ó Pai, no dinheiro, a ponto dele se tornar, meu Deus, um ídolo nas nossas vidas. Um Deus que muitas vezes nós temos adorado, dedicando a Ele todo o nosso tempo, dedicando a Ele tudo da nossa vida. Mostra para nós, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a ter equilíbrio, a achar, ó Deus, um equilíbrio, ó Pai, entre aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos e aquilo simplesmente que é supérfluo, ó Deus, nas nossas vidas. Abre, ó Deus, a nossa mente, abre o nosso coração. Nós queremos entender. Senhor, nos perdoa. Às vezes nós simplesmente seguimos o fluxo das coisas e não percebemos, ó Deus, o que nós temos feito. Nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite porque nós queremos, ó Deus, colocar o nosso coração no lugar certo, que é o Senhor. Nós não queremos pegar, Jesus, algo bom que o Senhor nos deu e que a Tua própria palavra nos diz: o Senhor se compraz na prosperidade do Seu servo. Nós não queremos pegar isso, Jesus, que é algo bom que o Senhor nos deu, e transformar em algo mal. Ensina-nos, ó Deus. Exorta-nos, Senhor. Espírito Santo, que nessa hora Tu venhas, ó Pai, falar nos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Nós queremos, ó Pai, que a nossa vida ela esteja de acordo com aquilo que o Senhor quer para nós. Nós queremos viver de acordo com aquilo que a Tua palavra nos diz. Nós queremos que a nossa vida, Senhor, seja baseada, meu Pai, na Tua palavra, na verdade do Evangelho. É isso que nós buscamos. Nos dá força, Deus, para resistir os ídolos, ó Pai, que tem tentado se formar dentro dos nossos corações. Nos dá força, nos ajuda, porque na nossa fraqueza, Senhor, muitas vezes nós temos caído. Nós temos, ó Pai, nos deixado vencer. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor luta por nós, ó Pai. E que por mais que nós tenhamos sido derrotados, ó Pai, pelos enganos do mundo em alguma vez, essa derrota não é definitiva, Senhor. E o Senhor tem algo melhor para as nossas vidas e nós buscamos em Ti. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa fonte de vida. Nós declaramos nessa noite, ó Deus, a nossa alegria, o nosso significado está em Ti, Senhor. A nossa segurança está, ó Pai, em Ti, na Tua presença, está em ser seguros, ó Deus, pela Tua mão, ó Pai, e firmes, ó Deus, pela Tua palavra, que nos diz, Senhor, que o Senhor jamais nos deixará, jamais nos abandonará. E nós declaramos essa palavra na nossa vida nessa noite. Nós cremos nisso, ó Pai. Nós cremos em Ti. Nós cremos na Tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.